Sabe quando a gente faz uma pergunta que parece simples para um buscador na internet, tipo, o que foi o nazismo? Bom, o que a gente descobre é que a resposta é tudo menos simples. Ela abre um mundo de informações, de controvérsias e até de umas coisas bem inesperadas. Então, vamos mergulhar juntos no que essa busca revela sobre um dos capítulos mais sombrios da história e, principalmente, sobre como a gente entende tudo isso hoje. É isso. A jornada começa aqui, com essa pergunta direta. Mas o que parece um ponto de partida super claro, na verdade, é a porta de entrada para um verdadeiro labirinto de informações e debates que, como a gente vai ver, estão bem vivos até hoje. E a primeira coisa que salta na tela não é bem uma resposta, mas sim um número. Quase 2.700 resultados. Isso já dá uma ideia do tamanho do assunto, né? Para não se perder no meio de tudo isso, vamos fazer o que todo mundo faz. Focar no que aparece primeiro, na definição principal. Ok, vamos lá. Seção 1. A ideologia por trás de tudo. Para entender o nazismo, a gente tem que começar pelo básico, pela definição fundamental que os buscadores entregam de cara. Tá aí. Essa é a definição de livro de história. É o ponto de partida que coloca o nazismo no mapa, um regime político específico com data e lugar marcados. Mas claro, a história é muito mais complexa que isso. E os resultados da busca logo começam a detalhar os pilares dessa ideologia. Um Estado totalitário, de extrema-direita, que se baseava todo numa ideia pseudocientífica de hierarquia racial. Foi essa base que eles usaram para justificar as maiores atrocidades. Agora, uma coisa que a busca revela e que pode ser uma surpresa para muita gente. Essa ideologia não ficou presa só na Alemanha. Ela se espalhou e teve versões em lugares bem inesperados pelo mundo. Por exemplo, a pesquisa mostra a existência de movimentos organizados que apoiavam o nazismo lá nos Estados Unidos. Isso prova como as ideias do regime encontraram apoiadores em outros países, mesmo antes da Segunda Guerra começar. E aqui tem um exemplo brilhante de como uma ideologia se adapta. Enquanto na Alemanha o papo era sobre a pureza da tal raça ariana, os resultados mostram que a versão brasileira da coisa, o Partido Nacional Socialista Brasileiro, mudou o discurso. Eles rejeitaram o racismo nos moldes alemães para promover uma ideia de raça brasileira unificada. É um exemplo perfeito de como as ideologias se transformam para se encaixar em outras culturas. Mas a nossa busca online também acaba desenterrando um lado bem menos conhecido e, vamos dizer, bem mais peculiar da ideologia. Algo que vai muito além da política que a gente costuma estudar. E essa pergunta leva a gente para uma vertente bem surpreendente que aparece nos resultados: a dimensão mística. É isso mesmo. Para alguns dos seguidores, o nazismo era muito mais do que só política. Então, o ponto crucial aqui é que existia essa corrente que misturava a ideologia política com o ocultismo, com o paranormal. Isso adiciona uma camada de complexidade enorme, mostrando que o nazismo, para alguns, era também um fenômeno cultural e quase religioso. E a busca não para no passado, não. Ela mostra como o nazismo continua gerando debates super acalorados hoje em dia, revelando polêmicas bem atuais que ainda ecoam essa história. A pesquisa traz à tona debates recentes, como essa afirmação que tenta reclassificar o nazismo no espectro político. A gente apresenta isso aqui como um dos pontos de controvérsia que uma busca simples sobre o tema revela hoje. Outra polêmica moderna que aparece forte nos resultados envolve o debate sobre se é certo ou não criminalizar a ideologia. Essa declaração gerou muita discussão e mostra como o assunto continua sendo super sensível e relevante. E essas discussões não ficam só no campo das ideias, não. Os resultados mostram que elas têm consequências bem reais, com o Ministério Público abrindo investigações formais. Isso conecta diretamente as declarações encontradas na busca com ações da Justiça. E para a gente entender o que está em jogo, a própria busca nos dá a definição legal do que é apologia ao nazismo. Basicamente, é promover as ideias e as práticas do regime. É um conceito-chave para entender as polêmicas de hoje. E assim, essa nossa exploração, que começou com uma pergunta tão simples, termina com outra, bem mais complexa. Essa viagem pelos resultados de uma busca online não só nos deu respostas sobre o que foi nazismo, mas também levantou uma questão fundamental: como a gente acessa e interpreta a história na era da informação. O que significa aprender sobre o passado quando tantas camadas de informação, desde definições históricas até debates atuais, estão literalmente a um clique de distância? Fica aí a reflexão. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva e continue explorando com o que é, com IA.